Bom dia, irmãos queridos. Neste sábado, dia 1º de outubro, 17º aniversário da Missão Belém. Hoje a Missão Belém completa 17 anos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje na festa de Santa Teresinha, 17º aniversário da nossa família Missão Belém, vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. As revelastes aos pequeninos. Hoje, 1º de outubro, festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, a Missão Belém completa 17 anos de vida. Agradeçamos ao Senhor nesse dia. Essa tarde, às 16 horas, celebraremos a Santa Missa na Casa Guadalupe, em agradecimento a Deus por todos os dons que Ele nos fez nesses anos. Quem puder, participe presencialmente. Quem está longe, participe pela live. A Santa Teresinha e a nós, Deus aponta a via da pequenez. Revelastes teus segredos aos pequeninos, Senhor. Essa é a escolha de Deus, que seja nossa também, hoje e sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus se exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Essa é a palavra que Deus hoje nos doa para celebrar os 17 anos da Missão Belém. 17 anos atrás, nesse dia, festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, recebemos em Medjugorje a última importante confirmação para o nascimento da Missão Belém. E desde aquele primeiro momento, sempre tivemos consciência de que o nosso caminho era o dos últimos, a pequena via dos pobres. Desde logo, Deus nos mostrou que os pobres santos, os pobres segundo o coração de Deus, são poucos. O que mais se encontra neste mundo é uma pobreza surda, escrava dos vícios, que precisa ser evangelizada, mas que pode se tornar o chão batido da pequena via da humildade, da santa pobreza. As baixas humilhações com as quais a pobreza escrava dos vícios castiga suas vítimas pode ser um trampolim para entrar no mundo do Sanawim, os pobres que Deus ama. Da humilhação à humildade, o passo é breve.
É só se entregar nos braços de Deus, nos braços do amor. Os piores pecadores tornar-se-ão os maiores santos se entregarem à minha misericórdia, dizia Jesus a Santa Faustina Kowalska. Claro que Deus não aprova uma penúria fruto do desleixo, da preguiça. Deus nunca abençoa um pobre vagabundo, um nóia, diríamos nós hoje. Porque essa miséria é fruto da idolatria do prazer louco. O salário do pecado é a morte. Quem morre pelo seu pecado não morre na bênção de Deus, é claro. Mas se a conversão chega, acontece como o bom ladrão, que morreu na cruz ao lado de Jesus. A cruz foi o salário do seu pecado. Ele foi crucificado no seu próprio pecado. Ladrão bom não existe. Na vida ele roubou, assaltou, depredou. Ele não foi bom nessa vida de pecado, mas se tornou bom porque na cruz, no último momento, escolheu se entregar a Deus. A sua merecida cruz o colocou ao lado de Jesus crucificado e foi o primeiro a entrar no céu junto a Jesus. O que aconteceu ao bom ladrão deve fazer-nos refletir muito. Ele é um dos pequenos aos quais são revelados os mistérios do reino de Deus. O que fez a diferença entre o bom ladrão e o mau ladrão, que estava crucificado do outro lado de Jesus, foi o arrependimento e a entrega nos braços de Jesus, a compreensão do mistério da salvação. O salário do seu pecado foi a morte, mas nessa morte, nessa cruz, ele encontrou Jesus, que não o tirou da cruz, mas transformou essa cruz em via para o céu. Essa é a pequena via, a grande rodovia de hoje e de sempre. Passar da humilhação à humildade, que nos torna agradáveis a Deus. O filho pródigo soube se humilhar. Seu orgulho podia aprisioná-lo no chiqueiro dos porcos, fazê-lo porco com os porcos, sempre com o focinho para baixo, olhando para o chão, mas ele soube levantar a cabeça, olhar para o alto, e se tornou novamente filho querido, olhando para o céu. Ele sentiu e experimentou o amor do Pai mais do que o seu irmão, o filho maior, que nunca tinha fugido de casa. Essa é a grande via chamada Pequena Via, que Santa Teresa do Menino Jesus e Santa Faustina Kowalska nos apontam. O contexto que hoje meditamos é a volta dos 72 discípulos, a volta da sua primeira missão. Eles estão cheios de alegria profunda por tudo o que viveram. Até Jesus fica envolvido e arrastado, emocionado por este entusiasmo e explode em um grito de alegria, único no Evangelho. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai. É uma explosão de alegria trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo exultam de maneira indizível, juntos. O que alegra Jesus é ver que esses seus discípulos, humildes moradores da periferia extrema do Estado de Israel, pessoas simples até analfabetas, pobres trabalhadores, se tornam as colunas do anúncio do reino, predito pelos profetas há séculos. Pobres pregando para pobres. Isso nos faz refletir bastante e nos lembra as palavras de um profeta dos nossos tempos que conhecemos pelo seu amor a Maria, São Luís Grignon Maria de Montfort. Poucos sabem que ele era também um grande missionário e em uma das suas intuições proféticas escreveu: Mas quem serão estes servidores, estes escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor,
que qual fogo crepitante levarão a toda parte as chamas do amor de Deus. Serão setas na mão do poderoso, serão flechas agudas nas mãos poderosas de Nossa Senhora, para transpassar os seus inimigos. Serão filhos de Levi, que purificados no fogo das grandes tribulações, apegados a Deus, trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Estes espalharão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo, odor de vida para os pobres, os pequenos e os humildes, odor de morte para os grandes, os ricos e orgulhosos mundanos. Estes escravos de amor serão os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo as máximas do mundo, sem se colocar em inquietação nem fazer acepção de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão nos lábios a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Trarão aos ombros o estendarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita e o rosário na mão esquerda, os sagrados nomes de Jesus e de Maria no coração e a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Serão nuvens trovejantes, esvoaçando pelo ar ao menor sopro do Espírito Santo, que sem se apegar a coisa alguma, nem admirar-se de nada, nem preocupar-se, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado, lançarão brados contra o mundo, fustigarão o demônio e seus seguidores. Sabemos que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho. Deus nos chama a percorrer essa pequena grande via, que tem como eixo os pobres e a santa pobreza de Jesus. Nesses 17 anos, foram muitos os milagres exteriores que Deus realizou através da nossa pequenez. As 2.700 crianças que estão no nosso centro do Haiti e a realização do hospital são um desses milagres. Assim como as 100.000 pessoas acolhidas nesses 17 anos, os 2.000 membros dos grupos de evangelização. Mas não são somente os números que falam das maravilhas de Deus, e sim o que acontece no coração, as conversões que o diário espiritual provoca toda manhã, as conversões que a pequena via da formação proporciona aos humildes que aceitam percorrê-la. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Estas palavras bem explicam como pobreza e evangelização vão de mão dada. E essa é a Missão Belém. Vamos hoje agradecer a Deus por ter nos chamado a essa vida. Vamos agradecê-lo por ter feito nascer a Missão Belém. Demonstremos com nossa vida a nossa alegria, a nossa gratidão por sermos filhos Belém. Enriquecidos por estas reflexões, vamos agora ler novamente a palavra que hoje nos ilumina. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago.
Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus se exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito, que nos ajude a colocar a nossa pobreza e a nossa pequenez a serviço de Jesus. A nossa humildade, nossas incapacidades, nossas limitações são, na verdade, flechas agudas, arcos que lançam longe a palavra, porque ela voa pelo poder de Deus e não pelo nosso. Portanto, vamos renovar a nossa entrega total a Jesus, oferecendo-lhe o nada que somos, para que Ele nos torne missionários de fogo, que deitam o fogo da evangelização no mundo inteiro. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos.
Jesus exultou no Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Eu te louvo, Pai. Lembramos que esta tarde, às 16 horas, celebraremos na Guadalupe uma missa para agradecer a Deus por estes 17 anos de vida. Quem vive na área de São Paulo ou do ABC pode participar presencialmente. Os outros podem participar pela live, cujo link vem junto a esse diário. Vamos viver este dia louvando e agradecendo a Deus por tudo o que fez e faz por nós e através de nós na Missão Belém. Paz e alegria a todos. Exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. A pequena gruta escura e fria exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. Jesus há de vir, pois no coração de um povo há o desejo de servir. Na face do pobre é o Cristo sofredor, coração do nosso coração. Na santa pobreza se revela